E para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Ricardo Luigi, que é professor de Geografia Política da UERJ e diretor do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais. Professor, muito obrigado pela presença, boa tarde. Importante para nós recebê-lo nessa edição. Queria começar lhe perguntando sobre este processo eleitoral na Líbia. Antes de tudo, para lhe perguntar o seguinte: primeiras eleições em mais de 50 anos. Torna-se um aprendizado novamente para a população e para o país? Boa tarde, Guto. Eu que agradeço o convite. E sobre esse aspecto da importância das eleições na Líbia para uma tentativa de erguimento de uma democracia no país, realmente é uma questão de aprendizado. Os eleitores, como você mesmo disse, na Líbia, estão há quase 60 anos sem votar e ainda estão iniciando, engatinhando nesse longo processo que a gente espera que seja proveitoso, que é de aprendizado em relação aos ditames e às normas democráticas. Como é que se dá esse processo agora? Eu queria aproveitar a sua experiência para tentar levar para o nosso assinante a visão mais na prática. Não é uma eleição direta, vai ser constituída uma Assembleia Provisória que vai, ela própria, acabar definindo um governo, inclusive um gabinete de governo, para depois, só nas eleições do ano que vem, que vai se reconfigurar completamente isso. O senhor pode enxugar para a gente sintetizar esse processo? Claro, tentando sintetizar então, Guto, foram votados ontem, num universo de mais de 4.000 candidatos, e eles estavam concorrendo a 200 vagas nessa Assembleia Geral. Quem vota nessa? É o líbio ou são representantes? Não, os líbios, a população líbia está escolhendo representantes, 200 representantes. E esses representantes, eles vão compor um congresso que é o responsável por substituir o Conselho Nacional de Transição, que estava governando a Líbia desde a queda do Gaddafi, e eles substituem, então, por um Conselho Nacional Geral, que são esses 200 representantes. Quais são as atribuições desses 200 representantes? Eles devem, em primeiro lugar, eleger um primeiro-ministro, eleger um governante temporário, criar uma nova Constituição para o país e preparar o campo para as eleições de um novo governante, esse sim, diretamente eleito pela população no ano que vem. Agora, a definição acerca da eleição presidencial ou do novo governante, enfim, está definida data, processos, procedimentos, ou ainda está em discussão isso tudo? Esse Conselho Nacional Geral que será o responsável por realizar isso. E a gente espera que isso seja definido o mais rapidamente possível para que essa primavera árabe não vire, de certa forma, inverno árabe, para que a gente possa realmente avançar em relação à democracia do país. O que é que o país conquista, professor? É evidente que o avanço em direção à democracia em si só é um ganho, é uma conquista para um país que sofreu tantos anos debaixo de uma ditadura, mas qual é a grande aquisição no momento, qual é a grande conquista de momento nesta retomada desse processo em direção à democracia? A população já consegue perceber esses novos ares? O momento é muito turbulento. A Líbia, que durante algum tempo foi o país e continua sendo o país com maior IDH da África, Índice de Desenvolvimento Humano, ela vê os seus indicadores despencarem nos últimos 5 anos. Então, a situação econômica, a situação política ainda é muito tensa na Líbia. Então, a população ainda não consegue divisar as melhoras advindas da queda do Muammar Gaddafi. E esse problema está causando uma instabilidade política interna e também externa aos países vizinhos, já que a Líbia vinha representando, durante o governo Gaddafi, uma certa influência, uma grande importância política na região do norte da África e, mais especificamente, do Sahel, que é a zona de transição que fica ao sul do deserto. O senhor está sendo evidentemente elegante, mas não existe só o lado da influência, mas de uma ameaça também, né? A Líbia acabava representando isso. Agora eu quero tocar o aspecto econômico que o senhor também já mencionou, porque a Líbia é um país integrante da OPEP, é um país exportador de petróleo, é um país que presume-se, ou melhor, constata-se que é um país que tem o que explorar economicamente falando.
mas a população não vinha oferindo a lucratividade disso, digamos assim, não aproveitava essa própria riqueza. A lucratividade do petróleo, ela era oferida em boa parte pela população, só que de uma maneira muito concentrada. Desigual. As regiões, uma maneira desigual. As regiões produtoras de petróleo, que ficam ao leste do país, com epicentro na cidade de Benghazi, eles foram os grandes líderes dos movimentos insurgentes, dos movimentos que derrubaram o Gaddafi. Até porque eles são os grandes produtores de petróleo e viam essa riqueza ser usurpada. Eles não se sentiam contemplados pelos benefícios dessa riqueza que ficava ficando concentrada no oeste do país, onde está situada a capital, Trípoli. Então, do ponto de vista econômico, isso é um problema. Mas a gente tem a expectativa, e isso já está percebendo, que também vai causar grandes ganhos econômicos para a Líbia, principalmente por conta do aumento da produção. O Muammar Gaddafi, ele controlava muito a quantidade de petróleo produzido como uma forma de elevar o preço do produto e oferir maiores lucros. Muito bem, eu quero agradecer essa participação conosco do professor Ricardo Luigi, da UERJ. Muito obrigado por estar com a gente. A gente, com certeza, ainda tem que conversar mais para frente acerca... O senhor fez uma menção aí, me pareceu interessante, a primavera árabe, que corre o risco de tornar-se inverno árabe. Vamos pensar num prognóstico positivo, quem sabe um verão árabe, com outros resultados mais positivos para a população. Obrigado, professor. Exatamente, até uma próxima oportunidade.